Boa tarde a todos os telespectadores da RTP Açores, seja qual for o modo, o lugar e a hora em que nos estejam a escutar. Estamos aqui neste segundo dia das festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres para vos levar alguns momentos daquilo que vai ser a que foi convencionado de chamar-se este ano a procissão do campo, dado que ontem houve a mudança no estilo antigo da porta regral do convento da Esperança, do mosteiro da Esperança, para o adro da igreja do Santuário e depois para a igreja de São José, como também tivemos a ocasião de seguir ontem, durante a noite, num trabalho da RTP Açores. Neste momento, estamos a ver já o andor do Senhor Santo Cristo no interior do Santuário da Esperança. Comigo tenho o Padre Hélio Soares, que nos vai acompanhar nestes comentários e a quem peço desde já a sua saudação para os ouvintes da RTP Açores. Caros ouvintes, caros telespectadores da RTP Açores, aqui do campo de São Francisco, para os Açores, para o mundo, saúdo-vos neste dia tão especial, tão significativo para nós açorianos, para os micaelenses em particular, para todos aqueles que de perto e de longe, das diferentes freguesias da Ilha de São Miguel, das diferentes ilhas dos Açores, de Santa Maria ao Corvo, que se dirigiram ao campo de São Francisco, ao Santuário do Seu Santo Cristo, para honrar, para se reencontrarem novamente com a imagem do Ecce Homo. E através dela se dirigirem a Deus nas suas preces, nos seus louvores, nos seus agradecimentos. Durante 2 anos, a nossa vida esteve em suspenso. E também, hoje, aqui e agora, nós retomamos novamente esta secular festa em honra do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Todos nós tínhamos saudades de tantas realidades das nossas vidas, mas temos saudades de estar com o Senhor. Com esta imagem que nos remete para Jesus no momento da sua paixão, o Ecce Homo, eis o homem. Esta imagem que nos remete para este Cristo sofrente e nele para as nossas dores e ansiedades. Estamos, como dizia aqui o colega Santos Narciso, a ver as imagens no interior da Igreja da Esperança, do Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres, exatamente os irmãos da Irmandade a prepararem-se para a saída da imagem da Igreja para o adro. Algo inovador este ano, algo diferente, não saberemos ainda, o futuro dirá, se é extraordinário ou se tornará exatamente normal e a regra ao longo deste tempo. E aqui está estes momentos sempre emocionantes em que a multidão no campo de São Francisco aguarda ansiosamente que o andor da imagem do Senhor possa transpor os umbrais desta vetusta igreja e surgir de novo. Este ano já aqui esteve, e bem, à veneração das pessoas, ontem à noite, durante a noite em São José e hoje de manhã até ao princípio da tarde aqui no adro do Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres. E agora vamos esperar também este momento
porque há sempre algo de novo que acontece na saída da imagem do Senhor Santo Cristo. E aquilo que nos diz o administrador apostólico da Diocese de Angra, cônego Hélder Fonseca, é que feliz a hora em que nos colocamos diante de Cristo, ao lado uns dos outros, de olhar fixo no mesmo Senhor, podendo ver, ouvir, tocar, cheirar e saborear o que aqui acontece. E é verdade, há o cheiro da festa que vive dentro do coração das pessoas e que se reacende mais forte ao longe, quando a saudade aperta, porque há sempre aquela dupla grade que nos separa do Senhor Santo Cristo, a grade do coro baixo e a grade da saudade. E aqui, ao seguirem estas imagens que a RTP Açores nos transmite, ao ouvir os sons que daqui a pouco dispensarão qualquer tipo de palavra, sentiremos que o passado é um peso no presente, mas ao mesmo tempo é uma dádiva de Deus que o Senhor Santo Cristo dos Milagres personifica na fé e na festa. É esta simbiose perfeita que nos une, que nos irmana em todas as ilhas dos Açores e também na diáspora e em qualquer lado onde pulse um coração açoriano. Neste momento, o clero vai saindo e posicionando-se para o início da procissão, que em anos anteriores era a procissão de mudança e este ano é a procissão de campo, que bem se poderia chamar também a procissão das promessas, embora elas estejam a desfilar aqui perante o Senhor Santo Cristo desde as primeiras horas da manhã, ainda debaixo do intenso orvalho, mas com os corações cheios, e a promessa é sempre algo de incompreensível, algo que não se pode julgar, algo que nem merece comentário, mas sim apenas respeito pelo sentido de súplica e agradecimento que marca o coração de cada homem e de cada mulher do nosso tempo, para comentar a saída do clero e do andor. Palavra para o Padre Hélio Soares. E retomo um excerto da entrevista concedida pelo Padre Adriano Borges, reitor deste santuário, em que dizia ao Correio dos Açores, recentemente, nestes dias, este ano a mensagem principal está na frase que escolhemos: viemos, Senhor. No sentido em que, passados 2 anos, queremos estar ao pé do Senhor. E a mensagem que deixo é que se vive estas festas com tranquilidade, com serenidade e que sejamos um exemplo de paz, já que em muitas partes do mundo há gente que perde a paz e não tem. E vemos neste momento, nestas imagens, a saída do... Temos na imagem o cardeal José Tolentino Mendonça, que preside às festas, sobretudo amanhã, e nesta procissão do campo, ela é presidida pelo nosso administrador diocesano, o cônego Hélder Fonseca, tendo em conta que vivemos um momento de sede vacante na nossa diocese. Atrás deles vemos a congregação as irmãs da congregação do Bom Pastor que chegaram. E vamos ver exatamente este momento tão significativo que é a saída da imagem da Igreja da Esperança. Um momento que inspira silêncio. O Senhor em trono de luz e de glória, tabor e cenáculo, como diria Armando Cortes Rodrigues. Ei-lo aqui, são os aplausos a transpor
os umbrais desta igreja e está de novo junto do seu povo o Senhor Santo Cristo dos Milagres, que acaba de sair ao som do seu hino e dos foguetes que agora estalam para percorrer o campo do Senhor e as promessas. Mais do que as palavras, valem os sons. E como dizia aqui o caro colega, os sons fazem parte da festa. As roqueiras, os foguetes, o hino. Podemos não saber a letra do hino, mas temos a melodia nos nossos ouvidos. Escutemos. O hino do Senhor Santo Cristo dos Milagres foi composto no século XIX pelo músico Manuel José Candeias, nascido em Santa Cruz da Praia da Vitória, distinto executante e mestre de música do Regimento de Caçadores 10 e também prestou serviço no Regimento de Caçadores 11 em Ponta Delgada. A primitiva letra do hino do Senhor Santo Cristo, aprovada pelo Bispo Dom Guilherme Augusto da Cunha Guimarães, é da autoria do professor José da Costa nos anos 40 e rezava: Santo Cristo, esperança divina, horizonte de eterna vitória, quero a vida na vossa doutrina e na morte o reino da glória. Santo Cristo, ó estrela brilhante, ó farol que guiais ao abrigo, a minha alma navega errante, glória a Cristo na hora do perigo, glória a Cristo no céu e na terra, glória a Cristo no vinho e no pão, glória a Cristo no mar e na serra, glória a Cristo no meu coração. Entretanto, nos anos 70, a letra do hino foi modificada e por autoria de João Vieira Jerónimo, que se pode ler: combatendo por vossa bandeira, que no peito trazemos erguida, alcançamos a paz verdadeira e a vitória nas lutas da vida. Com o mantro e cetro irrisório, sois de espinhos cruéis coroado, rei de dor, uma vez no pretório, rei de amor, para sempre adorado. E à medida que o Senhor Santo Cristo vai passando, agora entra no arruamento nascente da praça do campo de São Francisco, é continuamente aplaudido e são lançadas milhares de pétalas de flores pela multidão que ladeia os arruamentos circundantes deste campo. Uma tradição que já é antiga, mas que todos os anos nos traz novos aspectos, não é, Padre Hélio Soares? Recordo que este atual percurso da procissão foi alterado sensivelmente no ano 2000-2001, porque o sentido era exatamente o contrário, mas para facilitar
depois o decurso das promessas que acompanham atrás da imagem, adotou-se este percurso porque se entendeu ser mais fácil. Chamo aqui a atenção dos nossos telespectadores para o cetro da imagem. A imagem tem pelo menos 3 cetros. Este que é o mais rico, a joia do final do século XVIII, e o cetro representa a cana que os guardas romanos entregaram a Jesus no pretório, o qual remete para o poder real representado no mesmo. O primeiro cetro foi executado pela Madre Jerónima do Sacramento, religiosa do Mosteiro de Santo André, e era uma simples cana de flores de seda e que podemos encontrar musealizado no convento, já está desafeto ao culto. O segundo era uma cana de ouro, feita já no tempo da Madre Teresa de Jesus Maria, portanto estamos a falar aqui já de meados do século XVIII. E finalmente o terceiro joia, que é esta que vemos, é atribuída à data aproximada de 1760, de autor desconhecido. Portanto, é uma das peças emblemáticas do chamado Tesouro do Senhor Santo Cristo. Mas apreciemos este olhar do Senhor, porque na expressão do nosso povo é olhar o Senhor, Ele que olha para nós e nós olhamos para Ele. É como se esta imagem, à altura do andor, tendo em conta a altura dos seus carregadores, tivesse cuidadosamente pensada para quem está na rua. Olha, como se o Senhor olhasse para cada um de nós. É o seu olhar fixo, o olhar do encontro, olhos nos olhos. É o Senhor que olha para nós. Lembro-me sempre, ao ver esta imagem, que nunca conseguimos fotografar da mesma maneira, porque a forma, a maneira como a sua escultura foi feita, permite que ela tenha um olhar sempre diferente. Daniel de Sá costumava dizer que este era o rosto humano de Deus, o olhar sublime do infinito. E é verdade, porque é nos sinais que nós chegamos àquilo que não podemos fazer pela nossa inteligência. E tanto a religião como a convivência humana vive de inteligência, mas vive, acima de tudo e também, de coração e emoção. E estes momentos são momentos de emoção. Há que respeitar os aplausos, mas esses aplausos são frutos de lágrima, esses aplausos são frutos de dor escondida durante muitos anos, e ninguém fica insensível à passagem da imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres. As joias podem ser muito valiosas, mas acima de tudo, o grande valor desta imagem está na expressão, na doce expressão que naquela história que se conta que alguém pensou mudar os olhos desta imagem, que são pintados, para colocar os olhos de vidro, e quando se foi ver isto, ao ver a expressão desses olhos, o artista disse que era impossível tocar nesta imagem, porque a pintura destes olhos significava todo o valor expressionista da própria imagem. E é isto que vemos adornado de joias, mas a imagem em si tem um significado perfeito de união da dor com a gratidão e com a maneira de encarar a nossa vida, que passa tantas vezes por reconhecermos a nossa fragilidade e olharmos o Senhor nas horas mais difíceis, para aprendermos a seguir os caminhos nas horas em que muitas vezes nos esquecemos das realidades da outra vida. E permitam-me, antes da chegada ou do posicionamento da imagem para a saudação do Exército, ler ou declamar aqui um poema já antigo, 1940, da autoria de Oliveira São Bento, intitulado A Prece da Ilha perante o Senhor Santo Cristo. Do sossego dos campos amanhados, que riem de frescura viridente,
dos lares do labor abençoados, elevam-se orações em chama ardente. Mesmo os mortos queridos, docemente, surgem de saudade aureliados e vêm junto de nós, suavemente, viver dias de festa relembrados. É toda a ilha a alma que ajoelha, brilhando nela a fúlgida centelha da fé sem fim, a mais profunda e crente. Abençoai, Senhor, a nossa gente, dá-lhe a paz, dá-lhe o bem, dá-lhe a ventura que vem do céu, a única segura. Oliveira São Bento, 1940. Extraordinário poema. De facto, quem pode entender o coração de cada homem e de cada mulher que olha o Senhor na penumbra do altar, dentro das grades do coro baixo ou no brilho do trono de luz e glória do seu ondor? Quem pode penetrar no sentido de cada olhar, na magia de cada gesto, no sentimento de cada promessa? Interrogações que o coração faz e que só a fé responde. Aqui estamos a ver, neste momento, ladeando o Sr. Cardeal Tolentino de Mendonça, para além do vice-reitor do santuário, temos Monsenhor Saldanha, que também veio de Roma, é natural da Ilha do Faial e está aqui, e a quem nos referiremos mais detalhadamente depois desta homenagem que vai ser prestada pelas Forças Armadas à imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Mesmo num Estado laico, as Forças Armadas personificam o sentir e a segurança das populações. E as populações aqui nos Açores e em Portugal, de um modo geral, são populações crentes. E desde há muitos anos que há este momento da homenagem Exército, Marinha e Força Aérea aqui postados frente ao velho Castelo de São Brás para homenagearem o Rei dos Reis, porque afinal há uma monarquia que não se esgota e que é a monarquia intemporal do poder de Deus sobre a terra, para aqueles que acreditam que o Senhor é realmente o Rei que se confessou a si mesmo Rei de justiça, verdade, paz e amor. E aqui está o andor do Senhor Santo Cristo a dirigir-se para o local exato onde vai receber a honra máxima que as Forças Armadas podem prestar a alguém, que é o apresentar armas e interpretar o respectivo hino. Vamos estar atentos para ouvir e seguir este momento. Pela Banda Militar dos Açores,
enquanto que a corveta na bacia do porto de Ponta Delgada vai disparando a sua salva de 21 tiros. Estava previsto o sobrevoo de uma unidade aérea vinda da base das Lajes. No entanto, com as condições do tempo, não estamos em condições de informar se realmente poderá ou não concretizar-se também esta homenagem da Força Aérea, dado que o tempo está bastante nublado e cheio de nevoeiro. Não sabemos se irá acontecer, mas a homenagem está a acontecer. É curioso verificar que ao longo, desde o século XIX, sobretudo na imprensa periódica, o Exército, sobretudo a partir aqui do Forte São Brás, é uma presença constante nas festas. E nas festas, não só nestas jantes de saudação, mas sobretudo na procissão. Há relatos em determinados anos de cerca de 300 e 400 soldados a encerrar a procissão. Encontramos isto. E por isso, no período da República, aqueles primeiros anos conturbados e um pedaço de indefinição de posicionamento das autoridades face à festa, houve essa interrupção. Mas já na década de 20 em frente, vamos assistindo a este retomar com a descrição dos soldados, da oficialidade, que é uma expressão que se encontra com muita frequência, sobretudo nas notícias do jornal, da saudação e da presença do Exército, ou das Forças Armadas dos três ramos. E por isso é algo quase que não podemos pensar esta festa sem esta presença, sobretudo no sábado, na configuração atual das Forças Armadas Portuguesas. Exatamente, e depois da homenagem, a veneranda imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres vai prosseguir o seu trajeto a caminho do Santuário do Santo Cristo dos Milagres, passando primeiro pelo antigo Hospital de São José, hoje e sempre sede da Santa Casa da Misericórdia de Ponta Delgada, e pela Igreja de São José, à qual regressará logo à noite para a segunda vigília. E já vimos pelas imagens dos nossos realizadores a enorme multidão de promessas que vem desde a Avenida Roberto Ivens e da Rua Luís Soares de Sousa para se incorporar e encher aqui a praça. O campo de São Francisco, neste momento a rua nascente está completamente cheia de promessas, bem como o arruamento sul até onde se encontra a imagem do Senhor, porque realmente a multidão é enorme. Era expectável que pudesse ser menor, dado que houve o cuidado de dividir os tempos para que o cumprimento das promessas não se aglomerasse nesta hora, mas o peso da tradição de séculos é muito forte, e de toda a ilha, de todos os lados, indiferentes a qualquer aviso, até as pessoas aqui estão a fixar o seu olhar e a percorrer muito lentamente este campo atrás da imagem do Senhor Santo Cristo. É sempre um momento que comove ver como da fragilidade do coração humano pode brotar tanta esperança que nos anima, nos conforta e também nos reúne. Estamos exatamente a ver este mar de gente com as suas promessas. E o símbolo da promessa, a materialização da promessa, é o círio, que é uma tradição muito do catolicismo ao longo dos séculos, porque é a luz
O sírio associa-se à luz, como se a pessoa buscasse na luz da sua escuridão da vida, da sua noite, encontrar uma luz que o ilumine. E essa luz remete para Cristo. E, portanto, hoje aqui, neste contexto concreto, é a imagem do Senhor. Estas paragens sucessivas, para quem nos está a ver, podem pensar que são demasiado prolongadas, que não têm justificação. Elas são justificadas porque é para a multidão que ladeia a rua, o percurso, contemplar o Senhor. Olhos nos olhos, como já falámos. Mas a promessa é algo exigente para a pessoa, porque nenhum de nós que está aqui, de longe ou de perto, sabe o que vai na alma de cada crente. Se a dor, se o agradecimento, se a súplica, se o louvor de noites sem dormir, de tantas e tantas situações de doença, de incerteza. E, portanto, esta é uma festa também da dor do homem, mas da dor do homem que busca a cura. E por isso, vermos todas estas promessas do Sírio na mão, nessa materialização da oferta, é algo de maravilhoso por um lado, de angustiante por outro, mas sobretudo no dom do agradecimento do momento. E eu creio, Padre Hélio Soares, que o Sírio fará uma grande ligação entre esta imagem no momento do pretório de Pilatos e a celebração da sua festa em pleno tempo pascal, ou seja, Sírio Pascal, os sírios apresentados ao Senhor Santo Cristo. Exato. Creio que tem um significado muito especial, porque são, digamos, ramificações do próprio Sírio Pascal, que aqui se traduz nessa multiplicidade. Sim, podemos fazer essa interpretação mais teológica, talvez, neste momento, mas é o seguinte: na origem da festa, e permitam que desta nota histórica aos nossos telespectadores, a festa era fixa a 11 de Abril. Inclusive, no preâmbulo aos Estatutos da Irmandade do Santo Cristo, que é um documento de 1765, está muito bem espelhado. E este 11 de Abril relaciona-se com o célebre milagre dos pães, no contexto da construção da atual Capela do Santo Cristo. E, portanto, essa data relaciona-se com isso. Algures na transição do século XVIII para o XIX é que a festa passa para o tempo pascal. E agora sim, neste contexto, podemos fazer... Está um avião a passar, mas não é da Força Aérea, é da Aviação Civil. E por isso, podemos relacionar exatamente neste tempo pascal com o Sírio Pascal. Falando de promessas de dor, aqui vemos Madre Teresa da Anunciada na sua estátua. Madre Teresa, a grande impulsionadora vinda da Ribeira Grande e que nos legou este culto ao Senhor Santo Cristo e que tudo fez para que o seu fidalgo pudesse ser perpetuado em honra e louvor na cidade de Ponta Delgada e por esses Açores fora e em qualquer lugar onde pulse um coração açoriano. Leio do Padre António Rego, estávamos a falar de promessas, este texto: Senhor Jesus Cristo, Santo Deus, para quem um milagre é um ato simples, diante da vossa imagem, queremos transportar-nos à nossa terra e ao vosso céu. À nossa terra, uma ilha muitas vezes perturbada pela insegurança e pela incerteza. Do mar lhe vem o pão e o risco. Quantos barcos perdidos no meio da noite, quantos corações aflitos diante das ondas alterosas, quantas mulheres sem marido, quantas crianças sem pai, por fúria do mar ter engolido tantas das suas esperanças e sonhos. A terra, a nossa muito querida terra, também muitas vezes foi e é ingrata. Quantas das suas sementes não chegaram a ser fruto, mas tu, Senhor,
sempre nos acolheste. Extrato de um poema do padre António Rego, que se enquadra no valor desta promessa, enquanto a imagem do Senhor Santo Cristo, sob fortes aplausos, ao som do seu hino, ao som dos sinos, do carrilhão da Esperança e do carrilhão da Igreja de São José, já se aproxima aqui do adro do santuário, onde vai ver e vai ser olhada pelas milhares de pessoas que aqui estão em promessa, em oração, em súplica e agradecimento. E agora, voltada para a enorme multidão, vai começar a subir os degraus para o seu altar, onde ficará à disposição das pessoas que vão acabar de cumprir a sua promessa num sorriso ou numa lágrima, num agradecimento ou numa súplica, porque o Senhor é o Senhor de todos os momentos. E aqui a Filarmónica interpreta os acordes do hino à chegada do Senhor. E escutar o hino do Senhor Santo Cristo é sempre relacionar com esta imagem. E vejamos a expressão da imagem que contempla os seus crentes e vamos o aproximar desta massa humana de famílias, novos e velhos, crianças e jovens. Todos eles se incorporam nesta procissão para ir ao encontro e ao agradecimento do Senhor. Mas permitam-me aqui uma palavra, recordando sempre Madre Teresa, ela que foi intercessora, intérprete das palavras, dos pedidos do Senhor. E por isso, penso que neste momento, Madre Teresa, que morre em 1738, com sensivelmente 80 anos de idade, e que foi a cuidadora da imagem, mas mais do que cuidadora, foi esta intercessora, esta mediadora entre os crentes e a imagem e os crentes. Podemos encontrar no arquivo do convento sucessivas cartas escritas por pessoas à imagem a dizer que lhe depositassem essa prece. E, portanto, as zeladoras ao longo do tempo assumiram esta missão de mediar, de apresentar as preces até de quem está longe. Tradição que até hoje chega, sobretudo, das cartas que chegam dos imigrantes. Mas aquilo que peço aos nossos telespectadores e aos nossos fiéis é que rezemos pela Madre Teresa, que rezemos pela sua beatificação, um processo que há tantos anos se arrasta e que precisamos exatamente que haja devoção à imagem, ou melhor, que haja devoção à Madre Teresa. Permitam aqui a correção. Porquê? Porque, e permitam-me esclarecer os telespectadores, para que o processo avance é necessário um milagre, é um requisito básico, mas o milagre de um acontecimento forte na vida de alguém. Não basta necessariamente dizer que, um exemplo muito corriqueiro, dizer que a criança ou o neto ou o filho passou no teste da escola de português. Não, tem que ser algo que sobretudo toque a dimensão corpórea da pessoa, de uma doença, de um acidente. Portanto, permitam-me este esclarecimento, que ele é necessário. E por isso é necessário os nossos telespectadores, os fiéis, estarem atentos e quando pedirem a intercessão da Madre Teresa a Deus, tenham isto presente e registem. Há uns tempos, há algumas semanas, falava com uma família exatamente com esse intuito e a família dizia-me, são da zona do Conselho da Ribeira Grande, logo tem aqui um enquadramento, sobretudo, do nascimento e da infância da Madre Teresa Anunciada para com esta situação. Estão sensíveis. E por isso, os nossos telespectadores
rezem, peçam a intercessão da Madre Teresa nas suas vidas, nas suas angústias e, sobretudo, nos seus agradecimentos. E aqui vemos a estátua da Madre Teresa da Anunciada, uma estátua que tem sido rodeada de alguma polémica, mas que, ao fim e ao cabo, é um símbolo, é um marco, e que o que interessa é este espírito de querer a beatificação da Madre Teresa, porque neste momento até no Vaticano o cardeal Tolentino de Mendonça e o próprio Monsenhor Saldanha são membros. Um é membro da Congregação da Casa dos Santos e o Monsenhor Saldanha é oficial que trabalha nesta mesma congregação. E seria bom aproveitar esta ocasião, uma ocasião que se tentou aproveitar há anos com a vinda do cardeal português Saraiva Martins, que também era da mesma congregação, mas que não resultou em pleno. E aqui os aplausos no final do hino do Senhor Santo Cristo dos Milagres, e agora sim vai começar o desfile de todas as promessas que seguem o andor do Senhor Santo Cristo dos Milagres, e eu passo a palavra ao Padre Hélio para continuar o assunto que estávamos a tratar da beatificação da Madre Teresa. Os processos de beatificação são muito complexos e exigem diferentes fases. As regras para estes processos também têm sido alteradas ao longo dos tempos. Já vi por vezes na imprensa local dos nossos jornais questionar os processos que foram feitos, sobretudo os levantamentos desses testemunhos do século XVIII, mas eles servem na atualidade para enquadramento, para explicar, sobretudo, a vida da Madre Teresa e o seu contexto de vida. Mas, para a atualidade, não terão esse peso, porque nós precisamos de algo atual. Vamos cá ver, eu não sou propriamente um especialista nesta questão, mas pelo que tem sido transmitido, carece aqui de alguns passos que nunca foram dados ao longo dos tempos. E por isso está a decorrer neste caso um levantamento histórico liderado pela professora Margarida Lalanda, para que este processo consiga avançar um pouco mais. Mas não nos iludamos. É um processo que, apesar de ter todo o apoio do Monsenhor Saldanha, oficial da Congregação para a Causa dos Santos, carece aqui, do ponto de vista local, ainda de mais aprofundamento, de mais reflexão. Mas, sobretudo, é isto, que a devoção à Madre Teresa seja incrementada e ela como intercessora de momentos concretos da vida das pessoas. Isso é que é importante, porque a partir daí nós teremos matéria para avançar com o processo. E realmente o coração das pessoas tem algo de insondável que nos toca profundamente. Ver na rua, ter-se na mão, pensamento elevado ao Senhor, pensamos sempre que há que resgatar, como dizia ontem, na sua oração à saída da imagem do Senhor, na sua mudança, o reitor deste santuário, o Senhor Santo Cristo dos Milagres, queremos também resgatar a memória dos esquecidos da história, daqueles que sem vez nem voz ficaram sepultados no pesado manto do esquecimento, mas que, de almas inocentes e boas, legaram-nos o maior património que possuíam, a valentia da fé, que rasga horizontes novos de esperança e capaz de cuidar deste mundo ferido e ressentido por ódios viscerais e guerras violentas. E aqui, naturalmente,
Neste ano não se pode esquecer a guerra da Ucrânia e quantos têm sofrido por esta guerra e por outras guerras que estão no mundo e não têm a visibilidade mediática da guerra da Ucrânia. Mas também não precisamos ir muito longe. E aqui, nos nossos Açores, bem perto de nós, na ilha de São Jorge, meses de sofrimento têm sido desde o iniciar da crise sísmica até agora, não é, Padre Hélio Soares? Eu sou jorgense. Com mais uma razão. Exatamente, a minha família, sobretudo os meus pais, vivem, e minha irmã, vivem em São Jorge, na zona da Orzelina, e por isso, com muita proximidade ao epicentro dos sismos, e por isso foi um drama. Foi um drama. Eu não estava nos Açores quando foi desplotada toda aquela crise sísmica, com aquelas centenas e centenas de sismos e com todo o medo, pânico, angústia que se gerou. Literalmente o pânico e o medo tomaram conta das pessoas, justificado pela incerteza do que poderia acontecer e muito marcados pela situação que tínhamos visualizado meses antes ou semanas antes em La Palma, ou durante todo o inverno. E por isso foi um drama, e hoje a ilha está com muitos problemas sociais, económicos, derivados de toda essa situação. E os sismos continuam a acontecer, só que as pessoas voltaram à sua normalidade. Mas desculpe, mas no campo da fé, um outro santuário cristológico nos Açores está precisamente na ilha de São Jorge, o Senhor Santo Cristo da Caldeira. É outro santuário também dedicado ao Senhor Santo Cristo, e daqui de São Miguel, do Santuário da Esperança, foi para São Jorge uma das capas que cobre a imagem do Senhor Santo Cristo, para estar presente no gesto de fraternidade junto da população. Neste momento ainda tem informação de que a capa ainda está em São Jorge. Sim, a capa, penso que mais sensivelmente um mês, não tenho a data, foi primeiramente para a matriz da Calheta. Foi um gesto de solidariedade por um irmão da Irmandade do Santo Cristo aqui, mas que é natural de São Jorge, penso que das Manadas, que levou ou disponibilizou-se para transportar uma das capas, que tem o critério adotado, é uma semana em cada paróquia. Começou pela matriz da Calheta, a paróquia da Calheta, de Santa Catarina, e depois passou para o Conselho das Velas, começou pelas Manadas, Urzelina, Santo Amaro. Neste momento está na paróquia de Santa Ana da Beira, neste fim de semana. Foi um gesto, vamos cá ver, de solidariedade por um lado, mas de manifestar também esta fé no Senhor. E, portanto, a capa prolonga, é um ex voto, mas prolonga a imagem do seu Santo Cristo. Prolonga. É como se o seu Santo Cristo viajasse para São Jorge. Por outro lado, temos exatamente o primeiro local, pelo menos pelos estudos que eu tenho feito, será o primeiro local de uma réplica do Senhor Santo Cristo, e friso isto, a réplica do Senhor Santo Cristo de Ponta Delgada, fora de São Miguel. Porquê? Porque há outros Santos Cristos nos Açores, mas que não eram réplica do de Ponta Delgada, porque a expressão Santo Cristo é aplicada, por exemplo, às esculturas de Cristo crucificado. Mas a ermida da Caldeira é construída entre 1832 e 34, e depois, dando um salto no tempo, o senhor Dom Aurélio Granada Escudeiro, já no final do seu episcopado, elevou esta ermida a santuário diocesano. É daqueles santuários diocesanos de Portugal, se calhar mais recônditos, tendo em conta a sua localização. Mas sempre foi, desde o século XIX e XX, o principal romaria ou peregrinação da ilha para o seu Santo Cristo da Caldeira.
Faz favor. E, falando de São Jorge, falando da devoção do Senhor Santo Cristo dos Milagres, sabemos que no Canadá, na América, na Bermuda, em vários lugares, o culto do Senhor Santo Cristo continua vivo, cada vez mais vivo, desde as grandes festas de Fall River, nos Estados Unidos, até Brampton e Winnipeg, no Canadá, e da escritora e colaboradora da imprensa regional, escritora brasileira catarinense, a Lélia Nunes, que nos diz que na cidade maravilhosa, no Rio de Janeiro, no bairro Santo Cristo, imagine-se, paróquia de Santo Cristo dos Milagres, criada a 15 de agosto de 1901, no mesmo local, onde há 167 anos antes, imigrantes açorianos da Ilha Terceira trouxeram uma imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres, ergueram uma capela e construíram a sua irmandade. Contam ainda os mais antigos que em 1850 navegadores portugueses bateram em uma rocha no meio do mar, mas não naufragaram. Atribuíram um milagre à imagem do Senhor Santo Cristo, que era levada na embarcação. Ainda na cidade do Rio de Janeiro, no bairro do Alto da Boa Vista, encontra-se a bela capela de Santo Cristo dos Milagres, construída em 1940 por açorianos devotos do venerando Senhor. Em Niterói, também há a imagem do Senhor Santo Cristo numa igreja com o seu nome, isto é, até no Brasil, que, curiosamente, foi mais fonte de recebeu mais imigrantes do grupo central dos Açores do que de São Miguel. As primeiras grandes migrações para o Brasil são mais centradas no grupo central e, entretanto, mesmo assim, o culto do Senhor Santo Cristo, a par do culto do Espírito Santo, acaba por chegar ao Brasil. Permita-me. Atualmente, por um levantamento que já fiz em 2018, pode estar um pouco desatualizado, mas dá para termos uma noção. Nos Açores, como réplica, e friso sempre isso, como réplica da imagem do Santo Cristo de Ponta Delgada, existe sensivelmente 14 locais, sobretudo igrejas paroquiais, em que se faz alguma festa ou ermida. Estou-me a recordar da ermida dos Toledos na Madalena ou do Santuário do Santo Cristo, não são necessariamente paroquiais. Curiosamente, nas Flores, na Ilha das Flores, a paróquia da Fazenda das Lajes tem vocação ao seu Santo Cristo, apesar de ser um Cristo crucificado, mas a explicação que me deram e que encontrei até há uns tempos num livro alusivo à localidade. Porquê? Porque estavam a construir a paróquia da Fazenda das Lajes e andava a circular entre as famílias da paróquia o livro da biografia da Madre Teresa de José Clemente, e então decidiram dar o nome à paróquia do seu Santo Cristo, fruto exatamente dessa leitura feita por várias famílias do livro da biografia da Madre Teresa. Quanto ao Brasil, temos que ver a devoção com as vagas de imigração. Nós não vamos encontrar, pelo menos que eu tenha conhecimento, locais de culto ao Santo Cristo na zona sul do Brasil, nomeadamente, entenda-se, com fundação mais recuada. Porquê? Santa Catarina, Rio Grande do Sul, porque a imigração foi efetivamente do grupo central. E no século XVIII, a devoção ao Santo Cristo está ainda numa fase de estar circunscrita à ilha de São Miguel. Só na transição do 18 para o 19 é que passa para as outras ilhas. E por isso é que nós só vamos ter essas paróquias que a nossa amiga Lélia refere, que o Rio de Janeiro, mesmo na cidade, depois na cidade de Niterói, que é do estado do Rio de Janeiro, e também São Paulo, mas fruto de uma migração do final do século XIX e início do século XX. O mesmo vai acontecer com os Estados Unidos. A paróquia de Santo Cristo em Fall River
é do final do 19, ali da década de 90, 94, 95. 95, obrigado. E por isso, vermos estas dinâmicas que têm que ver também com as diferentes fases da imigração açoriana, mas que levam, é a prova de que os açorianos levam a cultura representada na nossa viola da terra e levam a fé ou as suas devoções representadas na coroa do Espírito Santo e no registro Santo Cristo. E aqui continuamos a ver o desfile das promessas do Senhor Santo Cristo, com calma, com pausa, parando, olhando a imagem como se não houvesse amanhã, porque o hoje é o cumprimento da promessa. Depois virá o abraço, o encontro, a festa, o convívio, mas agora a hora é de agradecimento e este enorme mar de gente, mas com uma serenidade, um silêncio, dignos de tão bem nos concentrarmos e de pensarmos na infinitude da fé que nos move e que nos cria uma civilização que permite a nossa identidade e o nosso modo de estar. Se repararmos, o campo de São Francisco, neste momento, ainda está, em todos os seus arruamentos, completamente cheio de promessas, o que quer dizer que ainda temos um longo compasso de espera até à pequena celebração da palavra em que vai fazer uma alocução o cardeal Tolentino de Mendonça, que agora nos visita. E também seria bom, neste momento e antes desta celebração da palavra, que tivéssemos alguns apontamentos sobre a vida do cardeal Tolentino de Mendonça, madeirense de Gema, nascido no Machico e que tão rapidamente se ingrou pelo seu talento, pela sua palavra, pelo seu estudo como escritor, poeta, teólogo e que hoje está aqui num abraço irmão do arquipélago vizinho a São Miguel, aqui nos Açores, depois de, há 3 anos, no último ano em que o Senhor Santo Cristo saiu à rua antes da pandemia, ter-nos vestido também alguém vindo dos lados do Vaticano, o georgiense de nascimento e canadense de vida, Dom José Evelino Betancourt, núncio apostólico na Geórgia e Arménia, que também aqui esteve conosco em 2019, ou seja, as ilhas em união, os arquipélagos unidos e sentidos em volta do culto do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Quem é Padre Hélio Soares, este cardeal que agora nos visita? Tomando aqui as notas da biografia do cardeal, Dom José Tolentino, é o mais novo de 5 irmãos, como disse, da Madeira, em que nasce em 1965, vive, contudo, os primeiros anos da sua infância em Angola, em zonas costeiras, onde o pai é pescador. Aliás, ele tem referido isso em vários momentos. Deixa a África aos 9 anos, a quando da independência das colónias portuguesas. Em 1989, licencia-se em Teologia na Universidade Católica Portuguesa. Em 1990, é ordenado padre da Diocese do Funchal, apesar de ter passado depois muitos anos em Lisboa. E nesse primeiro ano, para vermos este percurso intelectual dele, ou de pensador, de poeta, a sua primeira livro de poemas, Os Dias Contados. Em 92, forma-se em Roma em Ciências Bíblicas pelo Instituto Bíblico e em 2004 defende a sua tese em Teologia Bíblica, mas na Universidade Católica Portuguesa. Enquanto padre,
exerceu as suas funções pastorais na paróquia de Nossa Senhora de Livramento, no Funchal, entre 92 e 95. Depois, já em Lisboa, foi capelão da capela da Universidade Católica, trabalhou na paróquia de Santa Isabel e também reitor da capela de Nossa Senhora da Bonança, e também mais conhecida pela Capela do Rato, que também tem, é uma capela com muitas, que tem muitas histórias associadas, não necessariamente ao padre Tolentino, e por isso ele é cardeal desde 2021, desde o dia 15 de maio, e por isso é cardeal em função do trabalho que desempenha, que é ser arquivista e bibliotecário da Biblioteca Vaticana. E é sobretudo isso que o leva a ser escolhido pelo seu pensamento por homem de cultura, pelo Papa, primeiro como bispo e depois por inerência de cargo foi feito cardeal, para escolher para este cargo. Portanto, é um homem da cultura, como todos nós sabemos. Na sua obra cultural e literária, sabemos que tem publicado livros, artigos, seja de teologia bíblica, sobretudo, seja de pensamento. Eu tenho aqui à minha frente nenhum caminho será longo, para uma teologia da amizade. Portanto, existem só muitos que podemos escolher, mas o seu pensamento é profundo. E isso vimos ontem, por exemplo, aqui na sua homilia da Missa dos Doentes, aqui na Igreja de São José, em que ele diz claramente: os doentes são património, são um património da humanidade, são um património da Igreja. E por isso isto é algo de maravilhoso. Porquê? Porque é perceber que a doença faz parte da vida humana e a forma como lidamos com ela, quer seja nossa, no nosso corpo, ou seja daqueles que sofrem com ela, também revela a nossa espiritualidade, revela o nosso caráter, revela os nossos valores, a forma como olhamos o doente e olhamos também aquele que cuida dele, o cuidador. É extremamente importante. Nós às vezes esquecemos-nos dos cuidadores, mas eles também fazem parte deste percurso. O cuidador, seja ele da área profissional médica, da enfermagem, por exemplo, ou os próprios assistentes, mas também das nossas famílias. Quantos e quantos filhos assumem a missão de cuidar dos seus entes queridos na sua fragilidade física, em detrimento do seu percurso profissional, da sua carreira profissional. Portanto, e todo este peso da presença, minuto após minuto, hora após hora. E, portanto, o doente e os seus cuidadores, permitam-me aqui esta ampliação, são parte importante. E por isso, olhando este mar de gente, é ver também aqui gerações umas aos lados das outras. Não sabemos se são familiares ou se não são, mas são histórias de vida que estão aqui hoje a passar de frente da imagem do seu Santo Cristo. Exatamente, e apetece dizer, ao ver passar destas promessas e o Senhor aqui tão perto. A frase martela-me aos ouvidos e o eco entra no coração, tão perto e tão pouco sentido, como se tão longe estivesse e a busca fosse demorada e dolorosa. O olhar do Senhor é um olhar diferente, um olhar triste, de gente que sofre, de gente que procura, de gente que se sente perdida entre a multidão de interesses que despertam atenções e que fazem do sofrimento o cotidiano de privações e de dores. É que ele tem sede do Calvário, hoje repete-se nas multidões que passam diante de símbolos, quando muitas vezes na vida se sentem perdidos. E é curioso notar que o próprio cardeal Tolentino de Mendonça escolheu o elogio da sede
agora é o nome de um livro, mas foi o tema do retiro que ele fez ao Papa e seus colaboradores em 2018. E começou pela cena da Samaritana, pelo facto de Jesus se ter cansado, se ter sentado à beira do poço e de ter resolvido a questão em 3 palavras: dá-me de beber. A mulher que chegava apenas disse: dá-me de beber. E daí desencadeou todo o processo que o então padre Tolentino de Mendonça expôs e que está num magnífico livro que todos deviam ler, porque mais do que teologia é evangelho puro, e que levou o próprio Papa a afirmar no fim que é muito importante expor o evangelho com linguagem de poeta. E isto para situarmos bem a figura deste homem que hoje está aqui conosco a presidir às festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Muitas vezes acabamos por não dar o devido valor, dando talvez como certo aquele velho provérbio que santos de casa não obram milagres, mas a forma, a expressão que o cardeal Tolentino Mendonça usa nos seus variados livros é sempre de procurar inovar, traduzir o Evangelho para os dias de hoje, sem, no entanto, lhe perder nada da essência teológica que ele respeita de uma forma extraordinária, embora nos apresente uma visão humanista que só quem lê os seus livros pode apreciar. Não é, Padre Hélio Soares? Caro amigo, e permitam-me que tome aqui um excerto do livro Nenhum Caminho Será Longo para uma Teologia da Amizade, em que depois é intitulado Espaço para a Queda, Espaço para o Passo de nos levantarmos, em que o contexto do excerto é exatamente a solidão. A solidão, no contexto de estarmos aqui a falar, permita-me, do pensamento de Dom José Tolentino. Ele diz-nos, a dor também é uma solidão. A dor também é uma solidão. E a solidão, e passo a ler, a solidão tem um sentido ambivalente. Tanto pode nomear uma experiência de labirinto, de humilhação ou da ausência extrema, como constituir um habitat buscado para um encontro mais profundo consigo mesmo, com os outros, com Deus. A solidão, não é ela também uma porta? Pergunta. Não se revela às vezes, no mais silencioso isolamento, uma visão inesperada? São João da Cruz usa num poema a categoria de solidão sonora. A noite sossega, quase aos levantes do raiar da aurora. A música calada, a música sonora, a solidão fria. A ceia que nos enamora. Porquê? Fim de citação de São João da Cruz, neste caso. A solidão revela a forma da noite como ouvido, mas a solidão permite-nos também abrir portas, porque a alma percebe a música do encontro. E por isso a solidão é espaço para a queda, mas é espaço para partirmos, diz Tolentino Mendonça. Ora, meus amigos, só um pequeno excerto aqui deste livro. Mas porquê? Porque neste mar de gente das promessas, quantas solidões estão ali subjacentes? É algo que eu me questiono quando olho para esta gente. Ainda esta manhã estive cerca de meia hora aqui no campo de São Francisco, cerca das 10 horas, e vi todas aquelas pessoas, outra gente de promessas, as promessas de joelhos, e marcou-me um pai e um filho. O pai, sensivelmente um senhor com uns 80 anos à vontade, que fez a promessa de joelhos. E a determinada altura, como o pai estava com dificuldade
em fazer aquele percurso, presumo que foi sempre à volta do campo, o filho ajoelha-se com ele para que o pai se apoiasse no seu ombro. Foi para mim uma imagem emblemática e marcante esta manhã. Portanto, isto para dizer que nós não sabemos a história de vida, de solidão, de dor, por vezes a solidão da cama do hospital, a solidão da casa, enfim, a solidão é imensa. Mas Tolentino Mendonça faz da solidão uma porta, é curioso, não deixa de ser muito interessante esta visão. E por isso, caros telespectadores, olharmos, podemos ter portas, às vezes pensamos que as portas estão fechadas, mas elas abrem-se, às vezes inesperadamente. E há pouco dizia o padre Hélio Soares, falando no doente e nas doenças, que era preciso ter atenção e lembrar os cuidadores. A porta de cada solidão nas doenças é ultrapassada, é aberta essencialmente quando há ao lado um cuidador que faz da nossa própria solidão, da solidão do doente, um momento de reencontro com a vida, porque em determinados estados da doença, perdoem-me dizer, mas tenho esta experiência pessoal. Exatamente, meu amigo. Tenho esta experiência pessoal, num determinado estado de doença, é mais fácil pensar em partir do que ficar. É muito mais fácil dizer vamos embora do que lutar para ficar. E são os cuidadores. No meu caso concreto, foi a minha cuidadora, a minha mulher, ao meu lado, que fez com que eu ganhasse a força para poder voltar a ter amor à vida. Sem ela, teria sido muito mais fácil seguir aquela luz branca e apagar-me. Por isso mesmo, essa porta de que fala na solidão o cardeal Mendonça está muito ligada a quem está ao nosso lado nos momentos destas grandes solidões. Pois, meu caro amigo, você é a testemunha, é o testemunho verdadeiro desta caminhada, um exemplo de perseverança, porque é mais fácil desistir, efetivamente. E hoje o que vemos aqui é exatamente os exemplos da perseverança, de gente lutadora perante as situações de vida. Nós temos dado aqui ênfase à questão da doença, mas não sabemos o que é que está aqui por trás. E permita-me introduzir aqui, através de um poema, os jovens, aqui na nossa conversa. O poema, pelo que percebi, é já antigo, 1975, mas publicado somente em maio de 2020 no Oceano Oriental, e é da autoria de Rolando Lalanda, e intitulado um poema ao Santo Cristo Jovem. Rolando Lalanda, que bem conhecemos, era um jovem em 75. E passa a ler. Um coração não pode deixar de vibrar. Um cérebro não pode deixar de se confundir. Um par de olhos não pode deixar de se comover ao admirar esta tua imagem, ó Cristo. Ela cativa os humildes. Ela derrete o gelo de corações empedrados. Ela destrói a arrogância do sábio. Ela fortalece o ignorante. Ela reanima o errante. Tão humana ela é, ó Senhor. Ela transpira resignação dinâmica. Ela transpira complacência divina. Ela revela a vitória da verdade. Ela doa amor. Na imensa fé que inspira, na fraternidade e na vida libertadora, construída e mandada construir por Cristo para a humanidade pecadora. Coberta por penas libertações materiais, ela é baluarte da paz, ela é baluarte da libertação humana, e por isso ela é o chamamento à construção do mundo novo, porque ela é humana, imagem de Cristo sofredor, Cristo da vitória, Cristo do amor, Cristo da glória. A face de Cristo humilde, a face do pobre faminto,
a face de quem espera por alguém, a face de alguém esquecido. Aquele Cristo que aquece, aquele Cristo que esquece, aquele Cristo que perdoa. E permita-me, com este poema de Rolando Lalanda, eu cortei aqui um pouco, porque ele é longo, introduzir a questão da juventude na Igreja, na festa do Santo Cristo, nestes dias, na realidade atual. Nós, presentemente, em Portugal, na Igreja Portuguesa, estamos numa fase de preparação para a JMJ, ou seja, Jornadas Mundiais da Juventude 2023 em Lisboa, de 1 a 6 de agosto de 2023 em Lisboa. Temos visto ao longo destes dias muitos jovens nestas festas. É um paradigma. Isto é um paradigma. As festas do Santo Cristo com jovens. Vemos jovens nestas promessas. Estamos aqui a ver nestas imagens. Vemos jovens. Portanto, podemos dizer, os jovens estão longe da igreja, estão longe do religioso, estão longe de Deus. Mas será que estão? É a minha pergunta. É um paradigma. Um paradigma. E por isso, o Senhor, com a sua sabedoria, o que é que nos tem a dizer? Olhe para esta imagem, olhe para esta imagem. Quando se fala no afastamento dos jovens, não se pensa só nos Açores, nas centenas e centenas de crianças, de jovens que estão ao serviço, no serviço de acólitos nas igrejas. Que é o que estamos a ver. Não se pensa nos milhares de jovens que estão no escotismo católico espalhados pelas ilhas todas. Não se pensa nos jovens que começam a ter, que têm um relacionamento com Deus, com o infinito, mas que não gostam muito de intermediários com medidas pré-formadas e formatadas, não gostam de formatações. Eu creio que o grande problema da falta de capacidade da Igreja, de nós, adultos, leigos e padres, para chamar, cativar os jovens, é não sabermos pôr-nos na pele deles e querermos tudo muito bem formatadinho, tal qual como bebemos na nossa juventude e na nossa infância. Mas eu creio que os jovens nos dão grandes exemplos e esta caminhada que agora vai ser feita para a Jornada Mundial da Juventude não será apenas mais um encontro para depois desaparecer nos meandros da falta de diálogo e da pastoral, mas será um momento de viragem na Igreja em Portugal, chamando os jovens a desempenhar outras funções, porque até o nosso clero açoriano está cada vez mais jovem, está bastante renovado. Temos que ter esta visão e muitas vezes até acontece que a juventude dos padres, a juventude que lhes levam para as paróquias, acaba por não encontrar o devido eco nos movimentos e naquilo que eles sonhavam fazer e ostracizam um pouco por esta falta de união e dinamismo. Mas aqui continuamos a ver jovens, mais idosos, gente de todas as condições sociais a passar junto da imagem do Senhor em oração, em prece. Qualquer pessoa que venha de fora, como agora o cardeal Tolentino de Mendonça, que pela primeira vez assiste às festas do Senhor Santo Cristo, embora conheça o culto deste pequenino, devem ficar admirados com esta multidão, porque há uma diferença em relação ao que se passa, por exemplo, em Fátima, salvaguardando as devidas dimensões e proporções. É que em Fátima é uma multidão estática que está, assiste e participa, mas estaticamente. Aqui não. Aqui é uma multidão que se movimenta. É uma multidão que é aquele
povo peregrino a caminho da casa de Deus. E nas procissões nós sentimos isto, e nesse desfilar das promessas há este empenho e há este sinal de que é um povo peregrino. E aqui isto é, mais do que tudo, uma verdadeira peregrinação. Se é romeiro quem vem de Roma, aqui é peregrino quem está à frente de Santo Cristo. Exatamente, concordo consigo, mas é um pouco difícil comparar esta manifestação de fé com Fátima, até porque temos aqui contextos urbanos totalmente distintos. A cidade de Fátima construiu-se em torno do santuário. Aqui não. Estamos numa cidade, tínhamos um convento já pré-existente, na altura, nos extremos da cidade, quando o convento da Esperança é fundado em 1541, está fora da cidade, está no chamado termo da cidade. O Campo de São Francisco ficaria fora. No século XVI, a cidade de Ponta Delgada, século XVI, não seria mais ou menos onde está o tribunal, seria isto o núcleo urbano da cidade. Ora, e aqui isto é uma devoção que cresce numa ambiência monacal de uma congregação de clarissas de clausura, clarissas que, por o seu estilo, os seus votos, são por inerência de clausura, ou seja, para os nossos telespectadores que não sabem o que significa esta palavra, significa que fazem votos depois de entrar no convento de nunca mais de lá sair, nem sequer para o sepultamento. Se bem que na atualidade já existem mais algumas permissões, mas neste contexto da época moderna, do século XVI, XVII e XVIII, não sairiam, eram até sepultadas, entregavam o corpo e a alma ao mosteiro e a Deus. E por isso é uma devoção que nasce devido à nossa Madre Teresa da Anunciada, que já temos aqui a oportunidade de falar, no coro baixo. E por isso é uma igreja conventual, de porta lateral. Olhar a imagem, permitam-me aqui um comentário muito técnico, é notório de ano para ano, ou de 10 em 10 anos, se quisermos usar aqui um período muito mais alargado, a degradação escultórica. Podemos perceber isso pelas imagens sucessivas de que o rosto da imagem está-se a degradar. Não podemos estranhar, é uma imagem com séculos, não sabemos bem quando é que ela surgiu, temos aquela lenda, e vou classificá-la assim, lenda de um suposto atribuição por Papa, questionável hoje em dia, tendo em conta vários aspectos, mas uma coisa é certa, temos um culto que nasce no final do século XVII, portanto, pelo menos no século XVII podemos colocar, com 300 e tal anos no mínimo, e por isso vemos como está degradada. Penso que os nossos telespectadores, os nossos fiéis, não devemos estranhar se nos próximos anos tomar-se a iniciativa de houver uma intervenção de conservação, que mais não seja na imagem, porque é verdade que ela diz-nos muito, mas também podemos correr o risco de daqui a 50 anos não ter imagem, ou pelo menos ela não ter rosto. E aqui permita-me esta sensibilização dos nossos telespectadores, se essa decisão algum dia for tomada, porque é notório da forma como estamos a ver ali no rosto, como está degradada. E se víssemos imagens de há 20 anos, a situação não estava assim. Portanto, penso que é um motivo de preocupação, penso que os responsáveis do Santuário da Irmandade estão preocupados com isso, mas como todas as questões já à volta do Santo Cristo são geradoras de muito questionamento, penso que pode haver esse receio de intervir na imagem e de fazer ver. Mas penso que as coisas têm que ser transparentes e assumidas porque é por uma causa maior. E aqui vemos o nosso realizador, o reitor do Santuário da Esperança, cônego Adriano Borges, que ainda ontem falava na importância deste campo para o cumprimento das promessas e quantas pessoas já tinham aqui passado ao longo destes anos. E neste momento está a terminar o desfile a passagem
das promessas. Para esta hora estava prevista a celebração da palavra, presidida pelo Cardeal Dom José Tolentino de Mendonça, e é isto que vamos agora tentar seguir para a sua realização. As palavras do Cardeal Tolentino de Mendonça. Senhor Administrador Diocesano, Senhor Reitor do Santuário do Santo Cristo, queridos sacerdotes, queridas religiosas, queridos irmãos da Irmandade do Senhor Santo Cristo, queridos romeiros do Senhor Santo Cristo, queridos irmãs e irmãos, tenho primeiro que vos confessar a minha emoção profunda. Mais do que uma vez, ao ver passar este rio humano que hoje nós testemunhamos nesta praça tornada catedral, o meu coração se inundou espontaneamente, cheio de comoção e gratidão a Deus pelo testemunho da vossa fé. Eu primeiro pensava, é um grande rio das lágrimas humanas, é o rio do sofrimento humano que estou a ver diante dos meus olhos. E depois dizia, não é só o rio do sofrimento, é também o rio da esperança, é o rio da luz, é o rio da experiência daquilo que Deus pode fazer na vida de cada um de nós. E pensava na beleza de constituirmos uma comunidade, um povo que caminha na história e que encontra na fé em Jesus uma expressão tão fundamental, tão necessária, tão irrenunciável da sua própria existência. Hoje nós somos nós próprios, mas somos ainda o povo que seguia Jesus pela Galileia. Nós somos continuadores do povo que, sedento, ia atrás de Jesus por toda a parte para escutar o seu ensinamento e testemunhar os gestos de amor com que ele inaugurava o reino de Deus. Nós somos o mesmo povo que escutou pela primeira vez no monte as bem-aventuranças, que participou da multiplicação dos pães, que levava a Jesus os seus doentes para que ele os curasse, que se amontoava às portas das cidades à sua passagem, que o acompanhou exultante na entrada em Jerusalém, gritando que ele é o Messias esperado e é o Príncipe da Paz. Ontem foram eles, hoje somos nós a rodear Cristo. O gesto é o mesmo, o alvoroço do desejo dentro de nós é o mesmo, a vontade de estar com Ele, de ser tocados por Ele, de ser transformados por Ele, é igual. E não é apenas curiosidade, não é apenas tradição, não é apenas sociologia aquilo que nos move. Nós somos, e essa é a verdade, movidos pelas razões do coração. Queridos irmãs e irmãos, estamos hoje aqui como os primeiros estiveram, porque há em nós esta percepção de que a vida é maior do que nós próprios e de que o seu mistério não se esclarece simplesmente com a resolução individual que podemos ou com as respostas que o mundo nos oferece. Estamos aqui porque, como seres humanos, nos sentimos incompletos, a caminho, e temos fome de luz.
sentimos-nos carentes de uma verdade maior, capaz de nos resgatar. Reconhecemos em nós a ânsia por uma palavra de vida. Estamos aqui porque a nossa travessia não é isenta. O mundo vive horas de incerteza e angústia. Primeiro com a pandemia, agora com a tragédia da guerra. Estamos numa transição epocal e a entrar numa nova e desconhecida época da história, que nos coloca tantos desafios. Por exemplo, na fronteira entre o humano e aquilo que alguns chamam o transhumano, isto é, um humano modificado pela cibernética e pela inteligência artificial. Damo-nos conta de tantos avanços tecnológicos admiráveis e, ao mesmo tempo, paradoxalmente, de tantos retrocessos em termos de civilização. Estamos aqui, nesta hora concreta da vida de cada um. E era bonito ver passar cada um de nós, olhando para o rosto do Santo Cristo, cada um com as suas esperanças, as suas alegrias, os seus sofrimentos, cada um de nós se sentindo neste preciso momento uma mistura de força e fragilidade, de vitalidade e de ferida, de realização e de impotência. E tudo isso trazemos conosco quando nos transportamos até o olhar de Cristo. Juntos somos um povo, mas cada um tem a sua história individual. E desde esta noite, esta madrugada, esta manhã, ao longo de todo este dia, nesta hora, cada um de nós é de facto uma história singular. Somos uma multidão, mas também somos mulheres e homens concretos, mulheres e homens de todas as idades, que são tocados por Jesus de uma forma única. Eu via passar cada um a olhar, o olhar que eu vi, mulheres e homens dedicarem ao Santo Cristo. É um olhar único, não há palavras, queridos irmãos, para descrever aquilo que cada um colocava diretamente no coração do Senhor. Aquilo que só cada um de nós sabe. E na tradução das suas lágrimas, do seu silêncio, da sua piedade, são coisas indescritíveis, que só Deus sabe acolher e sabe entender. Porque cada um de nós é hoje como um Zaqueu, que se sente indigno de Jesus, mas que, para sua surpresa, é escolhido para o receber em sua casa. Nós somos como a mulher hemorroíça, que às escondidas toca nas vestes de Jesus e é curada. Nós somos como Nicodemos, que precisam ter uma conversa com Jesus. Nós somos como a mulher samaritana, a quem Jesus começa por pedir simplesmente um pouco de água, para depois de revelar a beleza e a grandeza da água viva, que é o dom do Espírito Santo. Nós somos como o cego de Jericó, a quem Jesus devolveu a vista. Nós somos como o leproso, a quem ele estende a sua mão. Nós somos a mãe inconsolável de Naim, a quem Jesus restitui o filho perdido. Nós somos como Madalena, que é libertada por Jesus dos demónios que a atormentam. Nós somos como os discípulos, chamados a seguir e a configurar-se com Jesus. A história repete-se. A história da salvação continua em aberto, continua a envolver-nos como personagens no seu enredo de misericórdia e de amor. Por isso, nós estamos aqui. Nós viemos
a esta praça transformada em catedral, porque Jesus mostra-nos que a nossa vida é isso. A nossa vida é um santuário, um lugar sagrado para a esperança. Não desanimemos, não nos julguemos sós, não renunciemos à esperança. Pelo contrário, tornemo-nos mediadores da esperança. Todo o ser humano precisa de alguém que o olhe com esperança. Lembro-me, por exemplo, do grande artista Miguel Ângelo, que fez a Capela Sistina e a escultura da Pietà. Ele dizia que as suas esculturas não nasciam da invenção, mas nasciam da libertação, porque ele olhava para as pedras toscas, imperfeitas, e dizia ele, libertava a obra-prima que estava guardada na pedra tosca. Eu estou convencido que as grandes obras de criação nascem de um processo semelhante, que não tem outro nome senão este, parto da esperança. É um verdadeiro parto da esperança. É a esperança que entreabre, é a esperança que faz ver, para lá das duras condições da vida de cada um, a riqueza das possibilidades ainda escondida. A esperança é aquilo que nos faz dialogar com o futuro. A existência de cada um, desde o princípio ao fim, é uma profissão de fé na esperança, na esperança. E naquele que é talvez o mais belo poema sobre a esperança, o grande poeta católico Charles Péguy dizia: a fé que mais agrada a Deus é a esperança. Que tem Jesus, que tem o Senhor bom Jesus, para nos oferecer a nós, mulheres e homens de hoje, tem isto, a força da esperança, a experiência de um encontro na esperança. E Jesus, para cada um de nós, é o mestre da esperança, que torna esse encontro com a esperança real e verdadeiro na vida de cada um de nós. Jesus oferece-nos a possibilidade de esse encontro. Nós dizemos que os grandes encontros, aqueles que transformam a nossa vida, não são apenas encontros, são um acontecimento, porque há um antes e um depois. E eu penso que depois deste olhar que cada um de nós dedicou ao Senhor Santo Cristo, verdadeiramente há um antes e um depois na sua vida. Que cada um de nós se sinta encontrado, mas encontrado mesmo, pelo olhar misericordioso de Cristo. E se nos sentimos uma ovelha perdida, saibamos que Ele nos traz aos seus ombros, porque está disposto a ir buscar-nos até ao fim do mundo. E se nos sentimos o filho pródigo, saibamos que o Pai espera ansiosamente por nós, pronto a correr ao nosso encontro. O Papa Francisco, a propósito da parábola do filho pródigo, conta muitas vezes uma história que ele viu representada numa peça de teatro. E nessa peça, o filho pródigo, indeciso se o pai o ia receber ou não de volta, decide escrever uma carta e diz: Pai, se tu me perdoaste, se vês que é possível eu voltar para os teus braços, coloca um lenço branco na janela para que eu saiba que posso voltar. Tempos depois, este filho começou a fazer o regresso de caminho a casa, mas sempre com uma dúvida no coração. O pai teria colocado o lenço branco na janela ou não? Mas quando ele se aproximou e avistou a casa ao longe, ele não queria acreditar. O pai não colocara um lenço branco numa janela apenas, mas enchera as paredes e o telhado da casa com lenços brancos. Queridos irmãos e irmãs, é assim o amor de Deus por cada um de nós. É assim o amor que o Santo Cristo testemunha na vida de cada um de nós. Confiemos na força daquilo que estamos aqui a viver e a realizar.
o coração do homem contemporâneo continua sedento de Deus. Há uma grande sede de transcendência e de espiritualidade no interior da nossa época, mesmo com todas as contradições que reconhecemos. As novas gerações mantêm vivo o desejo de infinito. Os santuários de todo o mundo, e aqui este maravilhoso santuário do Senhor Santo Cristo, é um grande ímã que continua a atrair a nossa humanidade. Os velhos caminhos de peregrinação voltam a encher-se com os passos dos peregrinos. Não se enganou quem profeticamente disse que o século XXI ou será místico ou não será. De facto, como explicou Jesus a Nicodemos, aquilo que nós sentimos é que, uma vez nascidos da terra, nascidos de baixo, nós precisamos nascer do alto, renascer do alto, para redescobrir a esperança. Nós cristãos temos uma grande responsabilidade. Também de nós cristãos, o grande teólogo Karl Rahner profetizou: é necessário reconhecer que o cristão do futuro ou será místico, isto é, uma pessoa que experimentou alguma coisa, ou não será cristão. O cristão do futuro ou será uma pessoa que experimentou alguma coisa, ou não será cristão. Queridos irmãos, não é suficiente vivermos numa sociedade dita cristã. Não é suficiente a herança cultural que nos é transmitida. Cada um de nós tem de experimentar alguma coisa. E é quando a gente experimenta na nossa carne, na nossa biografia, o amor de Deus, que as coisas se transformam, que ganhamos um novo olhar. E eu posso ver que vi aqui um rio humano e ainda nos espera uma parte de gente tocada, de gente que vem à procura porque no seu coração experimentou este amor de Deus. Por isso é urgente que os cristãos assumam a sua fé, procurem ter um contacto com a palavra de Deus e façam dela a sua bússola, se comprometam no renovamento das comunidades paroquiais, deem corpo àquilo que o Papa Francisco chama a Igreja em saída, isto é, uma igreja do acolhimento e do serviço, uma igreja onde os presbíteros desenvolvem uma verdadeira paternidade espiritual e os leigos sentem-se participantes amplamente da missão eclesial, da missão sinodal da Igreja. Homens ou mulheres, idosos ou jovens, adultos ou crianças, em conjunto todos animados pelo sonho missionário de chegar a todos. Isto é ter experimentado alguma coisa no seu coração. E o mundo de hoje, queridos irmãs e irmãos, precisa deste testemunho. Onde houver um cristão, onde houver uma cristã, tem de estar presente de forma encarnada, de forma real, o lugar sagrado da esperança. Hoje, os nossos olhares passaram e passarão diante do Senhor Santo Cristo. E Ele diz a cada um de nós: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis alento para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e a minha carga é leve. Terminou neste momento a alocução do cardeal Tolentino Mendonça, fundamentada nos caminhos da esperança que cada cristão e cristã devem ter para serem testemunhos do Evangelho.
o administrador apostólico Hélder Mendes, dirige-se para, junto da imagem, naturalmente para a oração final. O Senhor Santo Cristo, no início e no final de cada uma das cerimónias, seja litúrgicas ou processionais, é incensado. A incensação é o sinal maior de divindade e, portanto, o incenso que se sublima do estado sólido ao gasoso, aqui é também um testemunho da divindade, o fumo da humanidade que se evola no céu da eternidade. É este gesto que agora, mais uma vez, acaba de ser cumprido no final desta celebração da palavra que encerrou esta procissão de campo, a procissão de sábado que substituiu a tradicional procissão de mudança. E agora começa a organizar-se o cortejo e, entretanto, Padre Hélio Soares, 2 palavras sobre a intervenção do Cardeal Tolentino Mendonça. Como é característico, como é panágio do Cardeal Tolentino Mendonça, este grande pensador contemporâneo português, ele toca aqui, num primeiro momento, neste grande dilema atual que nós aqui, na nossa simplicidade, nas nossas ilhas, podemos estar até um pedaço alheios, esta problemática da cibernética, da inteligência artificial, como ele classificou, salvo erro com a expressão, o transhumano. Isso é uma realidade imprevisível no futuro, porque as máquinas podem nos substituir, efetivamente. Por outro lado, fala da fragilidade, da vitalidade e da ferida. Aquilo que, de certo modo, nós temos estado aqui a falar e caracteriza esta festa e esta devoção, que é a dor do humano. A dimensão antropológica aqui e nos fala de como, de certo modo, nos podemos acompanhar uns aos outros, mas baseado aqui na tradição cristã. Ele elencou uma série de figuras bíblicas, como Zaqueu, como a Samaritana, como Naim, para exemplificar esta realidade cristã do homem e de sofrimento, para apresentar Jesus como aquele que cura, aquele que nos dá uma segunda oportunidade, para usar esta expressão. Dirigiu-se claramente aqui aos peregrinos do seu Santo Cristo, nesta expressão magnífica desta praça transformada em catedral, exortando-nos a não renunciarmos à esperança, mas nos tornarmos mediadores da esperança. Portanto, isto é extraordinário. Porquê? Porque é exatamente um alavancar do humano. Nós passamos agora 2 anos de pandemia, estamos numa guerra com consequências que todos nós estamos a sentir, que mais não seja nas nossas carteiras, mas que são imprevisíveis futuramente. E, recordando os nossos irmãos jorgenses, de uma realidade muito peculiar das nossas ilhas, ele procura dar aqui uma mensagem de esperança a todos nós. E olhando, numa outra expressão que ele também usou, o parto da esperança. O parto da esperança. Num olhar misericordioso de Cristo, mas também uma palavra para os jovens. Os jovens como esta nova geração que deve manter vivo o desejo do infinito. Enfim, poderíamos continuar noutra expressão também que registrei, gente com carne, gente que vem à procura porque experimenta na sua carne a vida, nomeadamente o sofrimento. Mas, sobretudo aqui, a ótica da esperança e Jesus como este mediador, como entre Deus e os homens, como principal mediador, mas ao mesmo tempo como Filho de Deus que cura as feridas do ser humano. E depois desta intervenção, a segunda intervenção
do Cardeal Tolentino de Mendonça nestas festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Agora temos conosco o rosto da imagem, porque as promessas que foram interrompidas para a celebração da palavra agora continuam a passar junto da imagem, e o Senhor Santo Cristo dos Milagres vai continuar aqui no adro da Igreja da Esperança até logo à hora em que rumará de novo à Igreja de São José para a segunda vigília, para a vigília do domingo, que começará com uma Eucaristia. E aí então começará o programa do próximo domingo. As promessas aqui estão em frente ao Senhor Santo Cristo dos Milagres. Entretanto, o clero que participou nesta procissão já recolheu ao interior do Mosteiro da Esperança através do portão da Porta Regral, e atrás foi notório ver e comovente também ver as irmãs do Bom Pastor, as contemplativas do Bom Pastor, que este ano, pela primeira vez, vindas de longe, estão a assistir, a participar e já a orientar esta festa do Senhor Santo Cristo, entregando a imagem do mosteiro para a Irmandade. Vimos-las logo a seguir ao clero entrar de novo neste mosteiro, de onde sairão amanhã para a missa da festa, que será celebrada às 9h30, com transmissão pela RTP Açores e também pelo canal 1 da RTP Nacional para todo o país, e também para aqueles que nas diversas plataformas nos poderão ver em qualquer parte do mundo. Da nossa parte, resta-nos agora despedir-nos por hoje. Padre Hélio, despedir-se também dos nossos telespectadores. Caros telespectadores, agradecer a vossa presença aí em casa, e que foi um gosto, a partir do Campo de São Francisco, continuar a levar as transmissões destas festas a vossas casas, à vossa intimidade, especialmente àqueles que podem ter dificuldade em deslocar-se. Como dizia o colega Santos Narciso, amanhã voltamos a encontrar-nos aqui para a missa da manhã e também para a procissão da tarde. A todos vós, um bem-aja e boas festas, na boa expressão miquelense.